No auge da Primeira Guerra Mundial, os exércitos europeus enfrentavam um impasse brutal. O fronte ocidental havia se transformado em uma rede interminável de trincheiras, onde milhões de soldados se enfrentavam em condições miseráveis, sem grandes avanços territoriais. A guerra se tornara uma sangrenta estagnação, marcada por bombardeios, ataques frontais suicidas e um cenário infernal de lama, corpos e arame farpado. Nesse contexto desesperador, surgiu uma criação que mudaria para sempre o curso da guerra: o Mark I, o primeiro tanque de guerra da história. A ideia de um veículo blindado que pudesse atravessar terrenos difíceis e resistir ao fogo inimigo já existia antes da guerra, mas foi a realidade brutal das trincheiras que forçou sua concretização. Os britânicos, buscando uma forma de romper as linhas inimigas e superar os obstáculos do campo de batalha, começaram a desenvolver secretamente uma máquina que unisse mobilidade, blindagem e poder de fogo. Essa arma deveria atravessar a terra de ninguém, ultrapassar trincheiras e destruir posições fortificadas. Foi criada uma equipe chamada Land Ships Committee, Comitê dos Navios Terrestres, liderada por figuras como Sir Albert Stearne e o tenente-coronel Ernest Swinton. O projeto contou com o apoio de Winston Churchill, então primeiro Lorde do Almirantado. O primeiro protótipo funcional foi chamado de Little Willie, seguido pelo mais avançado Big Willie, ou Mother, que daria origem ao Mark I. O Mark I foi o primeiro tanque a ser produzido em série e utilizado em combate. Era um verdadeiro monstro de aço para os padrões da época. Com peso entre 28 e 32 toneladas, comprimento aproximadamente 8 metros, tripulação até 8 homens, motor Daimler de 105 cavalos de potência, velocidade máxima 6 km por hora em terreno plano, blindagem entre 6 e 12 milímetros de espessura. O Mark I foi usado pela primeira vez em 15 de setembro de 1916, durante a Batalha do Somme. 49 tanques foram mobilizados, mas apenas 32 chegaram à linha de frente. Os demais quebraram ou atolaram. Mesmo assim, o impacto causado foi imenso. Pela primeira vez, os alemães se viram diante de uma máquina blindada que avançava lentamente, esmagando obstáculos, superando trincheiras e disparando contra posições defensivas. Embora o Mark I fosse tecnicamente limitado, sua presença no campo de batalha foi um choque. O terror psicológico que causava era tão eficaz quanto o seu poder de destruição. Soldados inimigos, apavorados com aquela visão inédita, muitas vezes recuavam ou se rendiam ao ver o tanque se aproximar. Era o fim da guerra puramente humana. O aço começava a dominar o campo de batalha. O Mark I não era uma arma perfeita. Era lento, propenso a falhas mecânicas e vulnerável a terrenos difíceis. O calor interno era insuportável e os operadores sofriam com intoxicação por gases e ruído excessivo. Mesmo assim, ele representava uma ruptura com as táticas antigas. Mostrou que a mobilidade blindada era o futuro da guerra. Após o Mark I, vieram versões aprimoradas, Mark II, III, IV e assim por diante, cada vez mais eficientes. A Alemanha, que inicialmente subestimou o novo armamento, passou a desenvolver seus próprios tanques. O conceito se espalhou e a guerra blindada se consolidou como uma das principais formas de combate do século XX. A aparição do Mark I marcou o nascimento da guerra blindada. Pela primeira vez, as forças armadas viram a possibilidade de romper defesas inimigas com máquinas, reduzindo a dependência de ataques frontais massivos e perdas humanas devastadoras. O tanque tornou-se um símbolo do avanço tecnológico, da guerra moderna e da transição da cavalaria para os veículos mecanizados. Quando a lama das trincheiras conheceu o poder dos tanques, nasceu uma nova era. O Mark I não venceu a guerra sozinho, mas abriu um novo capítulo na história militar. Dele descenderiam os blindados que atravessariam as planícies da Europa na Segunda Guerra Mundial, os que dominariam o deserto do Oriente Médio e até os que compõem hoje as forças mecanizadas modernas. Tudo começou com aquele colosso de ferro, barulhento e lento. O Mark I é lembrado como um gigante primitivo, imperfeito, mas visionário.
Foi o primeiro passo da humanidade rumo à era das máquinas de guerra, onde o ruído dos motores passou a anunciar o avanço da destruição em massa. E assim, entre lama, fumaça e fogo, nasceu o tanque. Sobre o armamento, existiam duas versões. Na versão, o Male, 2 canhões de 57 mm e 4 metralhadoras Hotchkiss, e a versão Female, 6 metralhadoras. As esteiras envolviam todo o corpo do tanque, permitindo que ele cruzasse trincheiras de até 2 metros de largura e obstáculos irregulares. A direção era extremamente difícil, exigindo múltiplos operadores apenas para manobrar e controlar a marcha. O interior era abafado, cheio de fumaça tóxica e barulhento ao ponto de causar danos ao ouvido dos tripulantes.